Em maio de 2004, então, sai o terceiro disco da banda, o volume 3 de Subliminal Verses. Produção agora de Rick Rubin, a gravadora continua a mesma, né, a Roadrunner. Rick Rubin participa então da produção no disco. O visual da banda muda, as máscaras mudam, conforme eu falei pra vocês, é uma banda que muda de álbum para álbum, eles mudam o visual, mudam o cenário do palco, enfim, mudaram bastante. Esse disco ele foi até recebido de forma positiva pela crítica na época, eles gostaram do disco, foi certificado de platina. Eles gravaram esse disco na Dimension, né? Uma parte foi na Dimension, foi lá na Califórnia, gravaram em vários lugares diferentes. Eles excursionaram, então, a turnê desse disco passou aí pelo Rock in Rio de Portugal. Eles participaram mais uma vez do Ozfest, Download Festival. Inclusive vieram pela primeira vez ao Brasil no ano de 2005 com a turnê desse disco. E eles ganharam um Grammy, né, com Before I Forget, com melhor performance metal. Inclusive Before I Forget constou no jogo Guitar Hero. Então, banda muito bem estabelecida. A gente vai partir então para a fase do All Hope Is Gone. Então, no ano de 2005, eles lançam o primeiro álbum ao vivo chamado 9.0 Live, que é um compilado de apresentações que eles fizeram ao redor do mundo. Tem show em Phoenix, show em Las Vegas, no Japão. Eles colocaram tudo nesse disco. Junto com a Roadrunner, eles ficaram ali na produção, a banda e a Roadrunner. Algumas músicas como Purity, Get This, que não constavam tanto assim no repertório da banda, estão nesse disco. E também foi a primeira vez que a música Skin Ticket foi tocada ao vivo, tá? Ele tem uma certificação de ouro, então foi um disco muito bem vendido na época, vendeu muito bem. E eu sou suspeito para falar porque eu gosto bastante e sou um amante de discos ao vivo, eu acho muito legal. Então, mais um disco muito bem sucedido na história da banda. I need all my crazy fucking family and friends here tonight. I need you all to put your fucking hands together just like this. Oh my fucking God, man. Em agosto de 2008, então, sai o quarto álbum da banda, o All Hope Is Gone. Ele foi lançado em duas versões diferentes, uma versão normal e uma edição especial com 3 faixas bônus, material gráfico expandido e um DVD contendo um documentário sobre a gravação do álbum, tá? Apesar dele ser um disco lançado pela Roadrunner, aqui no Brasil ele foi lançado pela Warner em setembro de 2008. Mais um disco muito bom, dessa vez eles mudaram o produtor e mudaram também o estúdio. Eles foram gravar no Sound Farm Studios lá em Iowa, em Des Moines, lá na terra natal deles. A produção ficou por conta de Dave Fortman e mais uma vez ganhou platina. Esse disco foi o primeiro disco da banda a chegar no primeiro lugar da Billboard 200, tá? Bom, algumas músicas tiveram clipes muito bons, principalmente ali Psychosocial, Sulfur, Dead Memories, foram alguns dos singles lançados pela banda. Mais uma turnê muito bem sucedida da banda, apesar desse disco não ser o preferido dos fãs. Muitos fãs não gostam muito ali, mas foi um disco bem sucedido da banda. E a gente parte para o ano de 2010, onde mudanças na banda iriam acontecer, trágicas, mas que aconteceram. No dia 24 de maio, uma notícia abalou a banda e os fãs com a morte do baixista que estava desde o começo da banda, Paul Gray. Pois é, ele foi encontrado morto por um empregado em um quarto de hotel por volta das 10h30 da manhã, deixando aí a sua esposa, né, Brenna Gray,
ela estava grávida de 5 meses, então a filha deles não chegou a conhecer o pai. Tenso isso. No dia seguinte a banda faz uma coletiva formal, assim, só falando sobre o Paul Gray, todos de cara limpa. Foi a primeira vez que a banda apareceu totalmente sem máscaras, né? Diante da imprensa. E resumindo o que eles disseram nessa entrevista, foi que o Paul Gray era o melhor deles, que eles amavam muito, que ele era um cara muito querido na banda, um cara esforçado, que era um irmão, como se fosse um irmão deles mesmo, um parente, enfim. E um pouco depois da morte dele, né, eles fizeram toda a investigação e a causa da morte foi declarada como overdose acidental. Pois é, foi encontrado um nível fatal de morfina e fentanil em seu sangue e também foi descartada a hipótese, né, de suicídio. No ano de 2012, o Daniel Baldi, que era o médico do Paul Gray, foi acusado de homicídio culposo por envolvimento em 8 mortes, inclusive a do Paul Gray. As acusações são de receitar quantidades elevadas de analgésicos para pessoas que mais tarde morreriam, mesmo com indicação por familiares. Eu não tenho aqui se ele foi realmente preso, eu não tenho essa informação. Então, depois da morte dele, eles ficaram um bom tempo sem se apresentar, foram se apresentar novamente em um show em julho no Sony Sphere, que já era um festival que eles já estavam agendados. E eles fizeram o Memorial World Tour, uma série de shows em homenagem ao Paul Gray, passou por vários países. E no fundo tinha o número 2, que era o número dele na banda. Quando os shows acabavam, a música Till We Die, que é do All Hopes Gone, era tocada ao fundo. Eles sempre colocavam a máscara dele, o macacão no pedestal ali e o baixo, como se ele não estava ali em pessoa, mas a alma dele estava junto com a banda. E o Donny Steele, né, que era membro antigo da banda, ele foi chamado aí nessa série de shows para tocar baixo. Inclusive nesse mesmo ano eles se apresentaram no Rock in Rio, foi um show muito legal também, mas esse do Sony Sphere é carregado demais de uma emoção. Você vê que a banda estava muito emocionada, estava com uma energia assim diferente de voltar aos palcos sem o grande amigo. Então a gente parte agora para o ano de 2013, onde outras mudanças iriam também ocorrer na carreira da banda. Em junho de 2012 foi anunciado no site oficial da banda que agora eles teriam um festival próprio, o Knot Festival, que seria realizado nos dias 17 e 18 de agosto daquele ano, com presenças de bandas muito famosas como Deftones, Lamb of God, Cannibal Corpse, Serj Tankian, entre outras. Então agora mais um passo gigantesco que a banda deu tendo seu próprio festival, basicamente o que o Ozzy fez, né, com o Ozzfest. Em 2013 a banda volta a se apresentar no Brasil no festival Monsters of Rock em São Paulo. Foi um dos headliners no dia que teve Korn, Limp Bizkit, só banda daquela época. E depois de um tempo naquele mesmo ano, os fãs foram pegos de surpresa que o Slipknot, através do seu site oficial, anunciou que estavam se separando de Joey Jordison, um dos membros originais, né, um dos que estavam ali desde o começo. Pois é, até hoje não ficou muito bem explicado. Ele disse que ele jamais sairia do Slipknot, que ele foi mandado embora. Em 2016, uma cerimônia da Metal Hammer Golden Gods Awards, que é uma cerimônia que premia os melhores do metal ali e tal, ele falou que adorava muito os ex-companheiros, elogiou bastante eles e disse que ele tinha uma doença horrível chamada mielite transversa, que ele não conseguia tocar, que é tipo uma forma de esclerose múltipla. Ele perdeu as pernas. Então não se sabe se a banda mandou ele embora por causa dessa doença, se ele quis sair. Ficou uma história que ninguém conseguiu entender. Então agora
Depois da saída aí do Joey Jordison, eles ficam um tempo aí parados também. Depois de um tempo é anunciado então que em 2014 eles entrariam em estúdio para a gravação de um novo álbum. E aí a gente vai entrar na fase do Point 5 The Grey Chapter. E aí depois eles depois de todo esse tempo, né, se passaram 4 anos, aí saiu o Paul Gray, saiu o Joey Jordison, eles começaram os rumores que eles iriam gravar um novo disco. Esse disco saiu em 2014, né, que foi o The Grey Chapter. Então, conceito novo, palco novo, 2 integrantes novos, né? Aí sim eles anunciaram que... Anunciaram não, a gente viu no videoclipe da The Devil and I, que foi o primeiro videoclipe que a gente viu a banda com as máscaras novas, com os 2 integrantes novos, mas até então ninguém sabia. Depois de um tempo, como a internet hoje em dia é tudo mais fácil de você descobrir, descobriram que os novos integrantes eram o Alex Venturella e o Jay Weinberg. Jay Weinberg, que já tinha tirado uma foto com o Corey há um bom tempo atrás, ele era um grande fã da banda e se tornou o novo baterista, tá? Esse disco também foi muito bem recebido pela crítica, é um disco legal, eu acompanhei bastante dessa turnê, eles passaram por uma porrada de países, fizeram um show no Brasil também, no Rock in Rio, tá? Então foi mais um disco, mais uma turnê bem sucedida do Slipknot. E aí então a gente parte para os dias atuais, né? E aí esse ano bombou na internet que o Slipknot estava voltando, eles já estavam programados para lançar o seu 6º disco. Porém começou a surgir rumores de que o Chris Fehn, um dos membros que estava há muito tempo na banda, estava denunciando, estava processando a banda. Pois é, ele alegava que os outros, principalmente o Corey e o Shawn, eles ganhavam mais dinheiro, mais royalties, mais tudo do que os outros membros, que era como se fosse assim, eles fossem os patrões e os outros membros fossem apenas funcionários da banda, né? E ele abriu um processo contra a banda alegando tudo isso e logo depois foi noticiado que a banda tinha demitido o cara. Aí todo mundo ficou assim, puta meu, o Slipknot vai acabar, né? E isso já em processo da gravação do novo disco. Bom, os dias atuais aí, eu tô gravando esse vídeo um dia depois que eles se apresentaram no Jimmy Kimmel e 2 dias depois que eles disponibilizaram um novo clipe da banda chamado Unsainted. Um pouco tempo atrás eles lançaram um outro single chamado Out Life, que é um ótimo clipe, esses 2 clipes aí. Eles já divulgaram o nome do novo disco que vai sair em agosto, tá? Que é o We Are Not Your Kind. Já divulgaram tracklist e também as novas máscaras. Mudou bastante algumas máscaras, né? A roupagem também mudou, como eu falo. Em cada disco é uma roupagem, uma linguagem diferente. Porém, ninguém sabe quem é esse novo integrante. Se é o filho do Shawn, se é o Chris. O Chris eu acho que não é, até porque depois que eles lançaram o videoclipe, eles pararam de seguir o Chris no Instagram. O filho do Shawn já disse que não é ele, que ele não está envolvido, então não se sabe se é um percussionista da antiga, porque não dá pra ver o rosto do cara. E eu acho que o Slipknot vai demorar muito tempo para divulgar quem é esse novo integrante, como eles fizeram com o baterista e com o baixista. Quando esse negócio de processo é complicado. Então a banda vai começar em junho a excursionar pelo mundo, já tem várias datas marcadas em festivais também. E o lançamento vai ser em agosto. Eles estão na ativa ainda, não sabemos se é o último disco da banda, eu não sei, eu não quero pensar dessa forma, mas como a banda já tá meio saturada, esse estilo new metal aí já tá saturado, eu não sei se é o último álbum da banda. Assim, eles ainda têm uma criatividade legal, mas me assusta um pouco. Do Paul Gray pra cá aconteceram muitas coisas. Paul Gray saiu, Paul Gray foi encontrado morto, Joey Jordison demitido, agora o Chris Fehn
que eram 3 grandes integrantes desde o começo, a gente não sabe. Então eu espero que vocês tenham gostado. Slipknot é uma banda que eu guardo muito no coração, minha banda favorita. Só para encerrar aqui, eu tenho algumas coisas aqui do Slipknot, só para mostrar assim, para esse vídeo. Além dessa camiseta, eu tenho essa outra, que é da época do All Hope's Gone, ó. Acho que tá dando para vocês verem. Uma camiseta que tem todos eles aqui, uma foto promocional. Foi a primeira camiseta que eu comprei deles, inclusive, ó. E tem esse pôster também que eu encomendei, que também é da época do All Hope's Gone, tá? É um pôster muito legal. Tem algumas letras aqui desse disco, ó. Tem algumas fotos bem bacanas. Tá? Acho que tá dando pra vocês verem. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Slipknot já era uma banda que eu queria trazer há um tempo aqui no canal, falar sobre eles. Como eu falei do Chris Cornell e do Bullet for My Valentine, eu vou deixar esses 2 links aqui na descrição para vocês, tá bom? Espero que eu tenha cumprido com a missão de passar um pouco da história da banda. Se faltar alguma informação, me desculpe, mas eu procurei esmiuçar toda a carreira da banda, o que aconteceu aí, fazer um breve resumo do que aconteceu na carreira da banda. E é isso aí, valeu! Não deixe de seguir o canal aqui, né? Se inscrever, deixar a sua curtida e seguir o Instagram e o Facebook, e os 2 links vão estar aqui na descrição também. Ufa, cansei, mas missão cumprida. Valeu!